Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. O pastor sugeriu, né? Eu confesso que estava bem perdido sobre o que expor à igreja e clamando muito a Deus, o Senhor usou do teu filho ali para me direcionar e a gente vai dar continuidade em Colossenses. Então, gostaria que os irmãos abrissem em Colossenses capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura e, com a ajuda de Deus, a exposição dos versos 2 ao 6. Colossenses capítulo 4, do verso 2 ao 6. Todos encontraram? Podemos fazer a leitura? Palavra do apóstolo Paulo aos Colossenses: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Senhor, mais uma vez, em oração a Ti, nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos conduza, nos direcione a Tua palavra, que nós possamos ouvir dela, e não somente ouvir, mas viver, Senhor, a Tua palavra, seguindo as orientações reveladas ao apóstolo Paulo, Pai, aos Colossenses. Senhor, nos direcione e nos guie em tudo, Pai, nesse momento, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém, irmãos? Eu achei interessante, né, como nós estamos partindo para o final da carta e nós temos sempre bastante irmãos nos visitando, irmãos que por algum motivo não pode acompanhar todas as exposições. Então achei por bem trazer um pouquinho de informação sobre qual é o objetivo da carta, por que Paulo escreveu essa carta, né? E é isso que eu gostaria de tratar com os irmãos inicialmente, para a gente partir todo mundo do mesmo ponto, né? Então, assim, como o pastor já tem ensinado, a ideia da carta de Paulo aos irmãos de Colossos é afirmar e explicar a supremacia e a suficiência de Cristo, né? E ele faz isso em oposição a todos os outros poderes e tentativas de obter a salvação. A gente vai observar essa parte mais teológica, essa defesa, essa afirmação da suficiência de Cristo e da supremacia deles, principalmente no capítulo 1 e no capítulo 2, que ele vai trazer realmente essas informações na questão teológica. Uma outra questão interessante, que é legal a gente entender, é que Paulo, ele nunca visitou a cidade de Colossos. Ele tinha o desejo de visitar, mas ele nunca o visitou, então não foi ele que fundou essa igreja, né? Provavelmente não foi Epáfras, né, que provavelmente foi evangelizado por Paulo em Efésios, né? Então Paulo nunca conheceu, né, os irmãos pessoalmente. E provavelmente foi também Epáfras que comunicou Paulo da situação que a igreja se encontrava, dos problemas em que Paulo precisou tratar na carta. Provavelmente essas informações chegaram para ele através de Epáfras, né? E nós sabemos que Paulo estava numa prisão domiciliar e Epáfras estava junto com ele, né? Então, provavelmente foi Epáfras que leva essas informações a ele, e aí ele escreve a carta para que Epáfras possa levar à igreja e assim trazer as informações e de maneira que conseguisse resolver ou sanar o problema que estava acontecendo. E o que a gente sabe sobre os problemas, né? O que a gente sabe é que a igreja estava sob forte influência de falsos ensinos. Uma mistura de filosofia dos homens que prometia conhecimentos secretos, mais as práticas judaicas. Então, existia um misticismo misturado com práticas da lei. Então, Paulo vai escrever a respeito disso, mas não tratando de maneira profunda os problemas.
Paulo vai fazer de uma forma diferente. Ele vai gastar tempo com a afirmação positiva da suficiência e da obra de Cristo para nos salvar. Então é dessa forma que ele decide tratar os problemas. Ele não foca nos problemas, mas foca na solução, que é Cristo, é apresentar Cristo, apresentar o Evangelho, a verdade do Evangelho, e através dessa verdade restabelecer na mente dos nossos irmãos a verdade de Cristo. Então nós vimos no capítulo 1, supremacia de Cristo, né? Vamos dar uma olhada rapidinha lá no capítulo 1, a partir do versículo 15. Capítulo 1, a partir do versículo 15, nós temos claramente Paulo apresentando a supremacia de Cristo. E diz assim: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, os visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer seja sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então nós vemos aqui Paulo apresentando Cristo como um ser supremo sobre todas as coisas, né? E no final aqui, ele reforça para que a gente não se afaste dessa esperança, a esperança do Evangelho, que é Cristo, que já tinha sido ensinado aos irmãos, e por isso Paulo traz esse lembrete a eles, de maneira que eles relembrem de que nada do que estava sendo ensinado, dos falsos ensinos, estão acima do que Cristo fez. O Evangelho é o que nos salva. Cristo, ele é suficiente para nós. Ele é o Cristo Supremo. No capítulo 2, nós vamos ver Paulo mais uma vez reforçando essa ideia. E ele vai fazer isso a partir do versículo 8. Rapidinho a gente lê. Capítulo 2, versículo 8 ao 23. Aqui é maravilhoso esse texto, porque realmente mostra a divindade de Cristo e a obra maravilhosa que ele fez. E é tão bom entender que essa obra nos alcançou, irmão, e nos tirou do charco de lodo e nos transformou em novas criaturas. Isso é maravilhoso. Vamos ler aqui, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Está vendo que aqui ele já, de maneira sutil, ele está apontando os erros e já colocando a solução, que é Cristo. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é a cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio das mãos, mas nos despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, na qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos,
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E ele vai seguir trazendo características, versículo 20, se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesse no mundo, vós sujeitai às ordenâncias, mas manuseio isso, não provém daquilo, não toques aquilo ou outro, segundo os preceitos e doutrina de homens, pois que todas essas coisas, como uso, se destroem, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e a falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então nós vemos mais uma vez Paulo deixando claro que nada daquilo que estava sendo ensinado tinha algum valor, mas somente o sacrifício maravilhoso e santo de Cristo na cruz. Esse sim é o que tem poder para salvar e libertar o homem do pecado. No capítulo 3, irmãos, Paulo ele inicia reafirmando uma união que agora, através desse sacrifício de Cristo, através daquilo que nos foi transformado por causa desse sacrifício, nós estamos agora unidos e passamos da morte para a vida e agora estamos conectados, unidos com o Senhor. E aí no versículo 5 do capítulo 3, ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele vai citar algumas coisas em relação à nossa natureza terrena. Paulo inicia o capítulo 3 agora, colocando diante de nós aquilo que nós precisamos fazer na prática. O que a união com Cristo muda em nós. Né? Como eu disse, passamos da morte para a vida, estamos conectados com Ele, e agora fomos orientados sobre a supremacia e a suficiência de Cristo, entendemos que estamos conectados com Ele, ressuscitados junto com Ele, como diz o versículo 1 do capítulo 3, mas agora a gente precisa apresentar resultados na prática da nossa vida. Agora nós precisamos apresentar diante de Deus, pois agora somos nova criatura, somos pessoas regeneradas por Cristo. Antes cegos, agora nós vemos. Antes dormindo, agora acordados. Antes mortos em nossos delitos e pecados, mas agora vivos e justificados pelo teu sangue. Então ele vai decorrer em alguns versículos falando das obras que nós devemos abandonar. Eu estou passando meio rápido porque já foi feita a exposição. Inclusive, nós temos disponível no canal do YouTube da igreja, os irmãos que quiserem, tiverem desejo de ouvir essas pregações anteriores do capítulo de Colossenses, está tudo disponível lá, irmãos. Então aqui a gente está dando uma passada rápida. Então ele orienta que nós devemos nos despir das impurezas desse mundo, nos despir do velho homem, para por fim nos revestir do novo homem, que agora é segundo conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. E ele segue ainda no capítulo 3, o versículo 12, nos instruindo sobre as virtudes que devemos cultivar. O pastor expôs esse texto na semana passada, né? E agora Paulo já tratando com os eleitos, os santos amados, e começa a listar essas virtudes. Né? Então nós devemos agora perdoar como ele nos perdoou, suportar uns aos outros, sermos humildes, mansos, mas principalmente amorosos, que é o que ele diz ser o vínculo da perfeição. Após ele expor todas essas virtudes que nós devemos manifestar, é como se ele dissesse assim, agora que vocês conhecem e entendem essa virtude, vocês precisam manifestá-las em todos os âmbitos da sua vida. E aí ele vai vai iniciar pelos deveres familiares, né? Ele vai orientar a esposa, esposos e filhos. Né? E no versículo 23 e 24 do capítulo 3, ele fala: todos quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, cientes de que recebeis do Senhor
a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Então, as orientações de Paulo, agora na prática, nós precisamos entender que nós não fazemos para as nossas esposas quando nós as amamos, como eles nos orientam, nós estamos amando sim, demonstrando esse amor de Cristo, mas também estamos fazendo para o Senhor. Da mesma forma, quando nós orientamos nossos filhos, quando os filhos são obedientes aos pais, ou quando a esposa é submissa ao seu marido, ela precisa entender que ela não faz ao marido, mas faz ao Senhor. Essa é a orientação da palavra. Então, tudo o que fazemos, essas orientações que seguimos, quando nós nos submetemos, quando nós nos faz obedientes, quando nós somos amorosos, fazemos de todo o nosso coração, pois fazemos para o Senhor. E aí ele finaliza orientando sobre servos e senhores, para que também se enquadrem em todas essas orientações. Todas aquelas virtudes precisam ser apresentadas na nossa vida, no âmbito familiar e no âmbito do nosso trabalho também. Amém? Mais ou menos uma ideia do que nós vimos até agora. Claro que são muitas informações e a gente não consegue passar por todas, mas eu espero que os irmãos tenham entendido mais ou menos o que Paulo tem falado até agora a nós. E aí, finalmente, nós vamos entrar no capítulo 4, a partir do versículo 2. Que o Senhor possa nos ajudar nesse momento. Aqui Paulo vai iniciar ele falou dos deveres familiares e sociais, e Paulo, ele entra agora, a partir do versículo 2, falando dos deveres eclesiásticos da igreja. Tá? Uma coisa que eu lendo e estudando durante a semana, me pareceu inicialmente estranho, né? A impressão é que temos que Paulo agora muda totalmente o foco, né? E parece que ele lembra que ele precisa orientar os irmãos de Colossos que eles precisam orar, né? Parece que Paulo foge um pouco daquilo, né? E ele lembra que precisa orientar os irmãos de Colossos sobre esses dois princípios básicos do cristianismo, né? Que é o que ele vai tratar aqui nesses 5 versículos, que é sobre a oração e a evangelização. Mas apesar de parecer que o foco mudou, a gente vai perceber que que tudo que Paulo vai falar a partir de agora está totalmente ligado com o que ele tem falado até aqui. Observe, ó, entendemos a supremacia de Cristo, a suficiência dele, e entendemos que fomos conectados com ele por meio da sua gloriosa obra na cruz. Entendemos que agora somos eleitos de Deus e somos chamados a viver uma nova vida. Nos despimos do velho homem, nos revestimos do novo homem em Cristo Jesus, e essa transformação alcançou todos os ambientes em que nós vivemos, seja no âmbito familiar, no social, e agora vai alcançar o nosso ambiente eclesiástico. E nós vamos entender que tudo isso deve nos levar a duas coisas: a uma vida de oração e a proclamação do Evangelho. E Paulo vai, no versículo 2, diz assim: perseverar em oração, vigiando com ações de graça. Perseverar em oração. Os irmãos já pararam para pensar o que isso significa? Se a gente dá um Google, irmão, se a gente colocar lá, perseverar, a resposta que nós vamos encontrar é a seguinte: perseverar vem do verbo perseverar, o mesmo que permanecei, persistir, porfiar, durar, insistir, obstinai, seguir, continuai. O significado é possuir perseverança, persistência de quem não desiste, insistir, obstinar, continuar, perseverar, incapaz de desistir e continuar perseverando. Então nós vemos aqui que essas são as definições quando você coloca perseverar.
Então, assim, de cara a gente tem uma grande missão aqui. E a primeira missão que Paulo nos dá, que esclarece, é que nós precisamos orar. A nossa união com Cristo também se confirma na oração. É isso que Paulo está lembrando os irmãos de Colossos. Tudo isso que nós lembramos também aqui se confirma se nós gastarmos tempo em oração a Deus. Mas aí vem aquela pergunta, o que é oração? Eu me lembro que eu tinha muita dúvida de como orar, como Deus desejava que eu orasse, de que maneira eu oro, o que realmente é a oração. E aí, eu gostaria de conversar um pouquinho com os irmãos a respeito dessa definição também. A definição que eu achei, eu trouxe propositalmente aqui a Wikipédia. A oração é um ato religioso que visa ativar uma ligação, é uma conversa, também é um pedido, também é um agradecimento, uma manifestação de reconhecimento ou ainda um ato de louvor diante de um ser transcendente ou divino. E dessa definição aqui, eu gostaria de destacar 3 pontos dela. A primeira delas é a ativação. Parece estranho até, no sentido de existir essa colocação de ativação, a oração ser uma ativação, mas a gente pode pensar no sentido de que não que nós estamos desativados diante de Deus, não é essa a ideia. E ao orarmos, nós vamos ser reativados, não é essa a ideia. Mas o sentido que uma vez unidos a Cristo, nós temos uma ligação eterna e livre com o Pai, e a gente pode utilizar abertamente e sem temor. Então nós estamos ativos, conectados, unidos a Deus. E por isso nós temos esse privilégio de podermos nos colocar diante dele em oração. O segundo ponto que eu queria destacar é que a oração é uma conversa. Irmãos, é que é algo interessante porque não existe ligação, não existe nenhum tipo de relacionamento se não existir conversa. É impossível que você tenha relacionamento com qualquer pessoa se você não se comunica com ela. E aí nós temos esse meio de nos comunicarmos com Deus, porque agora nós estamos conectados e nós temos essa ligação e essa comunhão com o Pai. Agora nós temos esse relacionamento restabelecido pela obra de Cristo na cruz e agora nós podemos conversar com Deus. Porque, irmãos, nós entendemos quem é Deus, a grandeza de Deus. Não existe possibilidade de colocarmos características para explanar a grandeza e a magnitude do nosso Deus. Mas esse Deus que é tão grande, ele nos chama de filho. E ao nos chamar de filho, ele nos dá a possibilidade de tratá-lo ele como nosso pai. E nós que temos ou já tivemos pai, nós temos intimidade com o nosso pai. Nós temos a possibilidade de sentarmos com o nosso pai e conversarmos com o nosso pai sobre os nossos anseios, sobre as nossas dificuldades. E o que acontece muito hoje é que nós enxergamos muito Deus soberano, que nós realmente devemos enxergar, mas nós deixamos de enxergar o Deus que é Pai. E aí, nós deixamos de nos colocar diante de Deus de maneira tranquila e conversarmos com Ele, colocarmos diante dele aquilo que os nossos anseios, as nossas dificuldades. Nós precisamos, irmãos, nos colocar diante de Deus e termos com Ele momentos de conversa entre pai e filho. E o terceiro ponto que eu queria destacar aqui
é um ato de louvor. A oração também é um ato de louvor ao nosso Deus. Não precisam abrir, irmãos, mas eu vou ler aqui rapidinho. Salmo 144. Eu marquei alguns pontos aqui. É um salmo de Davi, que ele começa assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Que nós vemos Davi bendizendo ao Senhor em um momento de oração. Versículo 5 ele fala: Abaixa, Senhor, os seus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Aqui você vê Davi exaltando a grandeza de Deus. Versículo 6: Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Mais uma vez, Deus manifestando o seu poder contra os inimigos. É Davi enaltecendo Deus por aquilo que ele é, por aquilo que ele pode fazer pelo seu povo. E no versículo 9: A ti, ó Deus, entoarei novo cântico. No saltério de 10 cordas te cantarei louvores. Davi exaltando o nome do Senhor. Versículo 15: Bem-aventurado o povo a quem sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Então nós vemos Davi exaltando, louvando a Deus por quem ele é. Então nós, no momento de oração, irmãos, nós precisamos entender. Primeiro, estamos conectados com ele, unidos a Cristo, unidos a Deus através do sacrifício de Jesus. E isso nos dá a possibilidade de conversar com ele como nosso Pai. Ele é o nosso Deus, mas ele também é o nosso Pai. Quando eu entendi isso, irmãos, mudou a minha forma de orar. A gente respeita o nosso Senhor como nosso Deus, grandioso Deus, soberano. Isso não muda. Mas nós também nos colocamos diante dele como seus filhos e os tratamos como Pai. E em oração nós também louvamos a ele, engrandecemos o seu nome pelo que ele fez a nós. É redundante, mas nós precisamos lembrar quem nós éramos, aonde nós estávamos, perdidos, caminhando a passos largos ao inferno, destituídos da glória de Deus. E o Senhor, por misericórdia, antes da fundação do mundo, ele elege pessoas para salvar. E por graça, o Senhor nos escolheu. E estamos aqui nessa manhã ouvindo mais uma vez da sua palavra. E por isso nós precisamos glorificá-lo. Mas aqui nós temos um ponto interessante, porque Paulo não está somente orientando ao povo de Colossos que eles precisam orar. Ele está falando que precisa perseverar em oração. E eu já comentei um pouco sobre o que é perseverar. Né? Então, assim, as nossas conversas com o Pai precisam acontecer a todo tempo. Isso não quer dizer que nós não vamos dormir, que nós não vamos fazer outras coisas. Quando nós vamos dormir. Mas acordados, estaremos sempre em comunhão com Deus. Sempre em oração ao Senhor. Celebrando ao Senhor por aquilo que Ele nos fez. Colocando diante dEle aquilo que nós temos de necessidade, seja no ambiente de trabalho, seja no ônibus, seja na rua, enfim, você está em comunhão com Deus porque você está conectado com Deus. E aí, a ideia é aproveitar esse privilégio que nós temos agora, unidos com Cristo, para que a gente possa conversar com Deus e depositar diante dele tudo aquilo que nós temos de necessidade. Isso é perseverar, irmãos. Perseverar é você conversar com Deus hoje, agora,
e depois de novo, e conversar com Deus de novo, e de novo, e de novo. E eu queria ilustrar para os irmãos usando uma parábola que Jesus contou. Os irmãos também não precisam abrir, mas todo mundo conhece a parábola do juiz iníquo. Está em Lucas, capítulo 18. Eu vou ler rapidinho aqui para os irmãos. Lucas, capítulo 18, diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse: Bem, eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, guardem essa palavra, irmãos. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite perseverança, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa parábola ela é maravilhosa, porque nós temos algumas informações aqui, e eu queria focar em uma delas. Eu disse para os irmãos guardarem a palavra importuna, porque talvez possa soar diferente o que eu vou dizer aqui, mas tem algo nessa palavra que a gente precisa pensar. No versículo 6, após Cristo contar a parábola, ele vai trazer uma orientação aos discípulos. Ele vai fazer, então disse Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. E aí ele está se referindo ao versículo 5. E o que diz o juiz iníquo? Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa. Nós vemos que a importunação daquela viúva fez com que o juiz resolvesse a situação dela. E aí, Cristo usa essa informação, e aí depois ele traz uma outra, ele fala, considerar que diz o juiz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Ou seja, Deus espera que nós o importunemos com as nossas orações. Nós precisamos importunar Deus com as nossas orações, irmãos. É o que Cristo está dizendo aqui, ele está apontando, olha para o versículo 5, olha por quê. E aí depois ele fala o que Deus faz. Porque Deus, ele é infinitamente maior, mais benigno e mais amoroso, mais cuidadoso do que o juiz, que não temia Deus nem respeitava homem nenhum. E Deus, ele espera, irmão, essa é a questão. Deus espera que nós nos coloquemos, que nós bombardeemos Ele com as nossas orações. Ele espera ser bombardeado com as orações, por quê? Porque Ele fez promessas a nós que ouviria as nossas orações. Ele disse que se a gente batesse, a porta se abriria. Se a gente insistisse em oração, Ele ouviria e cumpriria aquilo que nós pedimos. Ele nos daria, segundo a sua vontade, mas Ele daria. Então, Ele espera ser importunado, irmãos. Essa é uma realidade. É uma realidade. Então, quando
você persevera, quando você importuna Deus com as suas orações, Ele se alegra. Porque é o esperado. Porque é o que Ele disse para você fazer. É o que Ele disse para nós fazermos. E esse é o desejo do nosso Deus. O desejo dele é ouvir. E existe um ponto aqui interessante, que Deus conhece aquilo que a gente vai pedir. Mas Ele tem prazer de ouvir de nós. E isso é um privilégio maravilhoso. Porque Ele nos faz participar de alguma forma, colocando diante dele aquilo que nós precisamos, as nossas necessidades, os nossos problemas, os nossos anseios diante dele. E Ele mesmo sabendo, Ele tem prazer em ouvir. E aí a gente precisa, diante de Deus, falar: Senhor, o Senhor tem me orientado a colocar diante de todas as minhas dificuldades. O Senhor tem me orientado a conversar contigo, porque o Senhor é o meu Pai. O Senhor tem me orientado a louvar a Ti em minhas orações. E, Pai, nesse momento é o que eu estou fazendo. Então, coloque diante de Ti os meus anseios, eu louvo a Ti, porque eu tenho o privilégio de estar conectado com Cristo e, através de Cristo, ter acesso ao Senhor. E aí você derrama diante de Deus as suas dificuldades. E no final da sua oração, fala: Senhor, eu tenho colocado diante de Ti há tempos aquilo que eu tenho pedido, e o Senhor disse que me ouviria. Eu descanso na Tua soberania, mas amanhã eu volto. Amanhã eu estou de volta. E amanhã eu coloco diante de Deus de novo todas as minhas dificuldades. E no tempo oportuno, se assim for da vontade dEle, Ele vai atender as nossas orações. E ainda no versículo... Vamos voltar lá para Colossenses. E ainda no versículo 2, ele vai trazer as informações que nós precisamos estar vigiando, fazendo essas orações vigilantes e com ação de graças. Atentos e com alegria. Mas está demorando? Continue atento, continue alegre. Porque a promessa de Deus, a maior promessa, já se cumpriu na nossa vida. Que é a restauração de quem nós somos. A restauração do nosso coração, a troca do coração de pedra por um coração de carne, e hoje nos permite ter esse relacionamento. Mas faça, mesmo que demore. Faça continue vigiando e com ação de graça ao Senhor. Existe uma história interessante da mãe de Agostinho de Hipona, que eu acho que os irmãos sabem, mas ela orou 33 anos pelo filho. Foram 33 anos orando, e após 33 anos o Senhor ouviu a oração dela e ele se converteu ao Evangelho. É um exemplo de perseverança. É um exemplo claro de conexão real com Deus. Entendeu que o Senhor promete ouvir as nossas orações. E Ele ouviu. Isso é maravilhoso. Que isso possa ser uma verdade em nossas vidas. Que isso possa não desanimar, mas os alegrar dessa possibilidade de, a todo momento, poder conversar com Deus e saber que Ele nos ouve. No versículo 3, diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Aqui, eu acredito que o nós, Paulo se refere a nós, que provavelmente Epáfras ainda estava lá, pode ser que tenha também, ele esteja se referindo a Timóteo, mas
esse ponto aqui, irmãos, é algo que realmente foi um soco no meu estômago. Foi algo que me fez pensar muito, porque nós sabemos que Paulo, escrevendo essa carta, ele se encontra preso. Apesar de ser uma prisão domiciliar, está numa casa onde existia um pouco mais de conforto, mas ele continua preso. E o interessante aqui é que a oração de Paulo não é para que Deus o tire da prisão. Esse não é o principal de Paulo, e é chocante, porque eu provavelmente oraria para que os irmãos orem para que eu possa ser livre daqui. Mas essa não é a oração de Paulo. Paulo, entendendo o seu chamado e o seu amor por almas, ele clama por oportunidade. Ele fala: orem para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pela qual também sou algemado. Ele estava preso por causa do mistério de Cristo. Paulo estava naquela prisão por pregar o evangelho. E como eu disse, foi um baita de um socão no meu estômago, irmão, porque o evangelismo é uma coisa que eu amo muito. Só que quando eu comecei a olhar esse texto e olhar para a minha vida, eu via que somente dizer que ama e ficar esperando momentos específicos para fazer não faz sentido nenhum. Porque Paulo, ele ora para ele encontrar, que Deus proporcione oportunidades a ele, porque ele estava preso. Então ele precisava que as pessoas fossem lá para que ele pudesse, aí sim, pregar o evangelho à pessoa, como aconteceu com Onésimo. Né? Escravo que fugiu e foi parar lá, e aí ele escreve a carta a Filemão e entrega para que ele volte. Paulo vai dizer que Onésimo foi gerado entre algemas. Paulo aproveitou a oportunidade e pregou o evangelho a ele. Agora, diferente de Paulo, nós não estamos algemados. Nós estamos livres. E nós temos contato com as pessoas em todos os momentos. Se eu sair aqui na rua, eu vou encontrar alguém. No meu trabalho, eu trabalho com pessoas. Eu trabalho no nome Sorocaba, os irmãos não sabem, ambulatório médico. E ali é uma multidão de gente de todas as cidades. E ficam as pessoas espalhadas na rua. E eu comecei a olhar aqui e falei: meu Deus, por que eu não estou com a Bíblia aberta aqui, pregando para esse povo? E foi vergonhoso para mim entender que Paulo, preso, ansiava por oportunidades, e eu não sabendo aproveitar as oportunidades que eu tenho aqui fora. Então, essa é uma reflexão que eu trago aos irmãos essa manhã, já partindo para o outro ponto, que é o evangelismo, que nós precisamos não clamar por oportunidades. Nós precisamos clamar para que Deus abra os nossos olhos para enxergar as oportunidades que se apresentam diante de nós o tempo todo. E assim, e o senso de dever de Paulo, já entrando no versículo 4, ele fala: para que eu manifeste como devo fazer. Paulo enxerga claramente esse dever de anunciar o evangelho. Foi a isso que ele foi chamado. Ele fala em 1 Coríntios, versículo 17, capítulo 1, versículo 17, ele fala que ele não foi chamado a batizar, mas sim chamado a pregar o evangelho. E ele compreende esse senso, esse dever, que não para em Paulo, se estende a todos. Nós, como
cristãos temos o dever de orar sem cessar e anunciar as boas novas do Evangelho que uma vez foi apresentado a nós. É isso que nós precisamos fazer. Porque, irmãos, nós passamos por um momento de pandemia. Nós até podíamos usar essa desculpa. Não, estamos num momento de pandemia, precisamos nos manter isolados. Mas a Riane fala muito algo que a gente não valoriza. A internet, irmão, é um meio gigantesco de você anunciar a palavra de Deus. Até em momentos que nós estamos reclusos por algum motivo, existe a possibilidade de você pregar o evangelho para alguém. Porque nós passamos horas assim no Instagram ou em qualquer outra rede social, vendo memes no WhatsApp, mas nós não paramos para enviar uma mensagem do evangelho para alguém, um familiar, um amigo. As pessoas nós precisamos usar as ferramentas que nós temos para anunciar as verdades de Cristo agora. Paulo fez isso. Eu fico pensando, imagine Paulo agora, com toda a tecnologia. Meu Deus, faria um estrago no mundo. Mas, por incrível que pareça, irmãos, a gente exalta Paulo. Nós sabemos que foi um grandíssimo homem de Deus. Escreveu cartas maravilhosas. Mas o mesmo Cristo que morreu por ele, morreu por você e morreu por mim. A gente não pode achar que existem pessoas especiais. Existem pessoas que buscaram mais do que nós temos buscado hoje. Isso é verdade. Mas o Evangelho, a sabedoria de Deus está aberta a todos aqueles que buscarem. Porque isso ele prometeu. Ele prometeu ouvir. Se você pede, ele vai te dar. Senhor, me dá a oportunidade para enxergar as pessoas a quem eu tenho que pregar o Evangelho. Ele vai abrir, ele vai te proporcionar uma oportunidade. O que nós precisamos deixar de ser, até peço perdão pela palavra, mas é que muitas vezes, estava comentando com os meninos ontem, é que muitas das vezes nós somos covardes. Muitas das vezes nós temos medo. Isso acontece porque nós olhamos para nós, vemos quem somos e realmente somos inúteis, sozinhos e por nós mesmos não fazemos nada, mas nós esquecemos que junto com nós está aquele que pode tudo. E aí, mas como que eu abordo? Fala oi. Tudo bem? Tudo bem. Posso um momentinho falar da palavra de Deus com você? Pronto. Mas a gente, para dar esse passo, sair de onde a gente está, para chegar à pessoa, parece que é um abismo. Porque nós confiamos na nossa própria força. Porque falta em nós confiarmos em Deus. É Ele que faz tudo. É Ele que muda os corações. Irmãos, olhemos para nós, olha quem somos. Irmãos, fala de mim, olha de onde eu vim. Uma seita terrível. E o Senhor, por misericórdia, o Espírito me alcançou de uma forma que eu não sei explicar. Mas foi Ele que fez. Nós temos exemplo dos irmãos aqui que ouviram e foram alcançados, e tem pessoas que ouvem, não, o Espírito não abre, não funciona. Você fala, meu Deus, parece que não funciona porque o Senhor não achou graça que funcionasse. Porque a palavra que você ouviu, que nós ouvimos, foi a mesma. Então, quem convence os corações, irmãos? Quem convenceu os nossos corações duros e legalistas? Não foi a pessoa que nos anunciou a palavra. Não foi o pregador com a mensagem, mas foi o Espírito Santo que nos transformou e fez com que nós entendêssemos a mensagem e aí sim reconhecêssemos Cristo como verdadeiro e único Salvador. Então, não se preocupe se
a pessoa vai aceitar ou não. O seu trabalho, o nosso dever é falar. O que acontece dos ouvidos para cá é com o Espírito Santo. É Ele que domina essa região, não somos nós somos o externo. O interno, quem trabalha é o Espírito Santo. Entende que não há desculpa? A outra coisa que eu ouço as pessoas dizerem muito é: mas eu não sei o que falar. Irmãos, o que Deus fez na tua vida? Eu tenho certeza que todo mundo consegue falar o que é o Evangelho. E o que é o Evangelho, irmãos? O Evangelho é a obra redentora de Cristo na cruz. Cristo é o Evangelho. Pregue Cristo. Anuncie quem é Cristo. Oriente as pessoas a respeito do nosso Salvador. Eu tenho certeza que todo mundo consegue fazer isso. Todo mundo consegue fazer isso. O que nos falta é coragem e confiança total em Deus. E minha oração nessa semana é que nós possamos nos despir dessas desculpas e colocar em prática aquilo que Paulo desejava fazer preso, e nós estamos livres para fazer. E depois, versículo 5, ele vai dizer assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. E o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Aqui ele fala, primeiro ponto, ele fala: sejam sábios. Queria trazer um pouquinho em relação à sabedoria, né, voltado para a questão da evangelização, que é o tema, que é o que ele está tratando aqui. Que você ser sábio não é você ter uma estratégia. Eu tenho uma estratégia de evangelização, então eu sei exatamente aquilo que eu vou fazer. Não tem a ver com uma estratégia de abordagem, mas a sabedoria, o ser sábio aqui, Paulo está dizendo assim: ó, você precisa saber usar a palavra de Deus nas mais variadas circunstâncias que vão se apresentar para você naquele momento. Porque eu dei um começo aqui, um oi. Oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Bruno. Teria um momentinho para falar sobre a palavra de Deus? Perfeito. A resposta da pessoa vai determinar o seu próximo passo. Então, qualquer estratégia que você monte na sua cabeça pode ir água abaixo, dependendo da resposta que a pessoa te dá. Pode ser que funcione, mas pode ser que não. Mas o que vai funcionar? É você saber aplicar a palavra, a verdade da palavra de Deus, independente das circunstâncias. O que ele te responder, você vai usar o que para responder ele? A palavra de Deus. E aí você... Isso é, na visão de Paulo, ser sábio. E aí ele segue falando para a gente aproveitar, né? Seja sábio no procedimento com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. A gente já falou um pouquinho sobre oportunidade aqui. Mas aqui, Paulo está falando: otimize seu tempo. Use todo o tempo que você tiver para você falar, levar o evangelho a essas pessoas. Isso é aproveitar as oportunidades. E aí ele segue falando, finalizando já. Versículo 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal,
para saberdes como deveis responder a cada um. O que a gente tem aqui é provavelmente Paulo destacando a principal função do sal, que é dar sabor. Apesar de a gente saber que na época existia uma ideia também de usar o sal para conservar, por causa que não existia refrigeração, mas a ideia aqui é dar sabor. E ele fala que tudo que tem, que é temperado de maneira correta, se torna agradável. Se torna agradável. E aí a gente tem que tomar cuidado para não deturpar as verdades do Evangelho, para que seja ameno para a pessoa. Não é isso que Paulo está dizendo. Você precisa dizer sim às verdades do Evangelho, mas de uma forma que não machuque, de uma forma que não fira. Você não vai chegar na pessoa com os 2 pés no peito dela, apontando muitas vezes coisas que você não precisa apontar naquele momento. Você trabalha de maneira tranquila, agradável, saborosa. E aí, a gente só vai conseguir fazer isso, irmãos, se a gente atrelar as verdades de Deus com a graça de Deus. Não tem como a gente fazer de outra forma. A graça, uma vez que nós somos agraciados, nós também precisamos dispensarmos essa graça à pessoa, de maneira que ela não se sinta acuada, mas que ela possa compreender as verdades ditas, e às vezes duras verdades, mas existe formas de nós dizermos duras verdades às pessoas, com amor, com graça. E aí, dessa forma, a gente consegue cumprir o nosso dever. O dever não é só de Paulo, irmãos. O dever não é só dos irmãos missionários, irmãos evangelistas. O dever, Paulo está falando dos deveres eclesiásticos da igreja. Não é do dever eclesiástico de algumas pessoas, não, é da igreja. Nós temos o dever de orar sem cessar e pregar o evangelho com graça e misericórdia. E assim seremos imitadores de Jesus, que até nos momentos mais difíceis, irmãos, ele se mostrou sábio nas palavras, agradável no dizer, respondendo a todos com graça e misericórdia. E eu finalizo dizendo que nós possamos estar firmados nessa verdade, irmão. Conectados, unidos a Cristo, vivendo essas virtudes que nos foram apresentadas até agora, orando sem desanimar, apresentando diante de Deus dia e noite todas as nossas dificuldades, perseverando de maneira que nós possamos também aproveitar as oportunidades que se apresentam a nós todos os dias, com ousadia, mas principalmente essa sabedoria que Paulo trata aqui, conhecendo as Escrituras, nos debruçando na leitura, na meditação da palavra, para que nós possamos responder a respeito da nossa fé e para que essas verdades cheguem também aos corações de forma agradável e saborosa, no ponto certo, para que o nome de Deus seja glorificado. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor.